Minha avó Teresa sempre teve uma reação estranha quando a Eliana aparecia na televisão. Toda vez que eu tentava assistir ao programa dela, no final dos anos 90, vovó chegava perto da televisão, balançava a cabeça negativamente e murmurava algo como "essa menina não me engana". Era uma reação que eu nunca entendi direito, principalmente porque ela não tinha nada contra outros apresentadores infantis da época. Vovó Teresa era uma mulher forte, nascida em 1920, que havia atravessado a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, e visto o Brasil se transformar completamente ao longo de sua vida. Era costureira de profissão, igual tantas mulheres de sua geração, e tinha aquela sabedoria que só vem com os anos e as experiências difíceis. Ela sempre dizia que conseguia ler as pessoas só de olhar, uma habilidade que dizia ter desenvolvido depois de tanto tempo lidando com todo tipo de gente. Quando a Eliana começou a fazer sucesso no programa Bom Dia e Companhia, eu estava com uns 10 anos e ficava encantada com aquela apresentadora jovem, cheia de energia, que parecia ter nascido para estar na televisão. Mas minha avó tinha uma reação completamente diferente. Ela ficava observando atentamente, como se estivesse estudando cada movimento, cada gesto, cada palavra que saía da boca daquela moça loira. Foi só depois que minha avó faleceu, aos 86 anos, que descobri o verdadeiro motivo por trás de toda aquela desconfiança. Estava organizando as coisas dela quando encontrei, em uma caixa velha de sapatos, um conjunto de cartas e anotações que ela fazia sobre os programas de televisão. Era como um diário informal, onde ela registrava suas impressões sobre o que assistia. A primeira anotação sobre a Eliana estava datada de 1993, quando ela assumiu a apresentação do programa infantil. Minha avó havia escrito com sua letra miúda e caprichada: "Essa moça tem apenas 20 anos e já fala como se fosse dona da verdade. Muito nova para tanta responsabilidade com as crianças." Mas não era só uma questão de idade. Continuando a leitura, descobri que minha avó havia pesquisado sobre a vida da apresentadora e descoberto detalhes que a incomodavam profundamente. Ela sabia que a Eliana havia começado a carreira ainda criança, participando de grupos musicais infantis. E isso despertava nela uma preocupação genuína sobre crianças que trabalham muito cedo. Vovó Teresa havia crescido em uma época onde muitas crianças eram obrigadas a trabalhar para ajudar a família. E ela própria havia começado a costurar aos 12 anos para contribuir com as despesas de casa. Para ela, ver uma criança trabalhando na televisão, mesmo que aparentemente feliz, trazia de volta memórias de uma infância perdida, que ela conhecia bem demais. Em uma das anotações mais tocantes, ela escreveu sobre como se preocupava com o fato de a Eliana ter se tornado famosa tão jovem. Dizia que aquilo não era natural, que uma pessoa precisa viver, cometer erros, aprender com a vida antes de se tornar referência para outras pessoas, especialmente crianças. Para minha avó, havia algo de artificial naquele sucesso precoce. Descobri também que vovó Teresa acompanhava obsessivamente a carreira da apresentadora. Não por admiração, mas por uma espécie de vigilância preocupada. Ela anotava cada mudança na aparência, cada novo programa, cada decisão profissional. Era como se estivesse documentando o que considerava ser a transformação de uma pessoa em um produto comercial. O que mais me impressionou foi descobrir que minha avó tinha uma teoria sobre pessoas que ficam famosas muito jovens. Ela acreditava que elas perdiam a capacidade de ser autênticas, que se tornavam personagens de si mesmas. Em uma das cartas, ela escreveu: "Quando você vive sua vida inteira sendo observada, como pode saber quem realmente é por baixo de toda essa encenação?" À medida que os anos passaram, as anotações de minha avó se tornaram mais detalhadas. Quando a Eliana mudou do programa de manhã para outros horários, vovó comentou que aquilo era a prova de que havia algo de calculado em cada movimento da carreira dela. Para uma mulher que havia vivido uma vida simples e honesta, aquele nível de planejamento e marketing pessoal parecia desonesto. Em 1998, quando a apresentadora saiu do canal onde fazia sucesso e foi para outro, minha avó anotou: "Agora eu tenho certeza, essa moça não tem lealdade nem gratidão. Vai sempre atrás do que dar mais dinheiro." Para alguém da geração de vovó Teresa, mudar de emprego por dinheiro era quase uma traição moral. Mas o que realmente consolidou a antipatia de minha avó foi descobrir sobre a vida pessoal da Eliana através das revistas. Ela lia todas as fofocas, todos os relacionamentos, todas as mudanças na vida da apresentadora. E para ela, havia algo de instável demais naquela trajetória. Uma pessoa que mudava tanto de relacionamento, de emprego, de estilo, não podia ser confiável para educar crianças. Descobri que minha avó chegou a escrever uma carta para a emissora de televisão,
manifestando suas preocupações sobre o exemplo que estava sendo dado às crianças brasileiras. Ela nunca enviou a carta, mas guardou com cuidado entre seus papéis. Na carta, ela explicava como uma pessoa que mudava tanto de opinião e de direção na vida não podia ser um modelo estável para os pequenos. O que mais me tocou foi perceber que por trás de toda aquela crítica havia uma preocupação genuína com as crianças. Minha avó não odiava a Eliana como pessoa, mas odiava o que ela representava. Uma sociedade que colocava sucesso e dinheiro acima de valores como estabilidade, lealdade e autenticidade. Em uma das últimas anotações sobre a apresentadora, já nos anos 2000, minha avó havia escrito algo que me fez compreender toda a profundidade de seus sentimentos. Essa moça pode até ser uma boa pessoa no fundo, mas ela representa tudo o que está errado com este mundo moderno. As pessoas não têm mais raízes, não têm mais compromisso com nada nem ninguém. Foi então que entendi que a aversão de vovó Teresa não era pessoal, mas geracional. Era o conflito entre uma mulher que havia crescido valorizando permanência, lealdade e simplicidade, contra uma nova geração que via mobilidade, reinvenção e ambição como virtudes. Para minha avó, a Eliana era o símbolo de uma mudança cultural que ela não conseguia aceitar. Descobri também que vovó fazia comparações constantes entre a apresentadora e outras mulheres de sua época. Ela notava como mulheres da geração dela se casavam uma vez só, trabalhavam no mesmo lugar a vida inteira, criavam os filhos com os mesmos valores que haviam aprendido. A trajetória da Eliana, cheia de mudanças e reinvenções, parecia caótica demais para seus padrões. Curiosamente, descobri que minha avó chegou a reconhecer o talento profissional da apresentadora. Em uma anotação de 2005, ela escreveu: "Tenho que admitir que ela sabe trabalhar, consegue manter a atenção das crianças, tem energia, não gagueja nem erra na televisão, mas continuo achando que falta alguma coisa de verdadeiro nela." O que mais me surpreendeu foi descobrir que, nos últimos anos de vida, minha avó havia desenvolvido uma espécie de respeito relutante pela longevidade da carreira da Eliana. Ela notou: "Já se passaram mais de 20 anos, e ela continua aí. Talvez eu estivesse errada sobre ela não ter permanência. Era como se o tempo tivesse provado que pelo menos uma de suas críticas havia sido injusta." Mas mesmo reconhecendo o sucesso profissional, vovó Teresa nunca conseguiu aceitar completamente aquilo que via como falta de autenticidade. Para ela, havia algo de ensaiado demais na forma como a apresentadora se comportava, como se tudo fosse calculado para agradar ao público em vez de vir do coração. A última anotação sobre a Eliana no caderno de minha avó é de 2015, poucos meses antes de ela falecer. Bobô escreve: "Hoje vi essa moça chorando na televisão falando sobre ser mãe. Pela primeira vez, em mais de 20 anos, pareceu real para mim. Talvez a maternidade tenha trazido para ela o que eu sempre senti que faltava." Verdade. Foi essa última anotação que me fez compreender completamente os sentimentos de minha avó. Ela não odiava a Eliana por maldade ou preconceito. Odiava por ver nela tudo o que considerava artificial e calculado em uma sociedade em transformação. Para uma mulher que havia vivido uma vida simples e autêntica, era difícil aceitar que o sucesso viesse através do que ela percebia como encenação. Hoje, quando vejo meus próprios filhos assistindo a Eliana na televisão, penso em minha avó e sinto uma mistura de saudade e compreensão. Entendo que ela estava defendendo valores que considerava importantes, mesmo que esses valores estivessem sendo questionados por uma nova realidade social. Descobri que minha avó não estava completamente errada em suas observações sobre a natureza calculada da indústria do entretenimento. Mas também entendi que talvez ela tenha sido injusta ao não reconhecer que por trás de todo aquele profissionalismo havia uma pessoa real, tentando fazer seu melhor trabalho possível. A lição mais importante que tirei dessa descoberta foi entender que cada geração tem seus próprios valores e padrões de julgamento. O que minha avó via como artificialidade talvez fosse apenas profissionalismo. O que ela interpretava como instabilidade talvez fosse capacidade de adaptação. E o que ela considerava falta de autenticidade talvez fosse apenas uma forma diferente de se expressar. Minha avó Teresa foi uma mulher de seu tempo, com os valores de sua época, e fez o melhor que podia para proteger o que considerava importante. E talvez, no fundo, sua preocupação com a autenticidade não estivesse completamente equivocada, mesmo que suas conclusões tenham sido severas demais.